eu salto desde os 18 anos, desde 1994. Eu sempre gostei de esporte radical, sempre peguei onda, sempre andei de skate. E um dia, eu assisti um filme, Caçadores de Emoção, que até teve um remake agora, mês passado. E num certo ponto do filme, o personagem do Keanu Reeves pergunta pro personagem, eu não lembro, de um outro personagem, já que nós vamos pegar onda hoje? Ele falou, não, hoje eu vou te mostrar uma coisa muito mais emocionante e muito mais radical que pegar onda. Daí ele falou, meu Deus, mas o que pode ser mais radical que pegar onda, né? Você pegar um tubo, ele falou, daí apareceu a cena ele saltando em paraquedas. No dia seguinte, eu estava no clube pegando informações sobre paraquedismo. Sendo que eu venho de uma família de aviadores. Meus dois avós eram pilotos. Meu pai era piloto. Eu até me lembro, chegando no aeroclube, eu falei para meu pai, eu estou fazendo curso de paraquedismo. Ele desligou o telefone na minha cara. Eu tinha 17 anos e eu precisava da autorização dele. Isso foi um pouco antes de agosto, do dia 7, que era meu aniversário de 18 anos. Aí quando eu completei 18 anos, eu voltei lá e falei, agora é comigo. E comecei a fazer o curso. Então, em 94 eu me formei, fiz meu primeiro salto aqui no Bacaxi. Já não precisava mais do meu pai assinar, me dar autorização nenhuma. E aí começou a minha história. Desde o primeiro salto, eu sabia que eu tinha na veia essa parte da aviação, e sempre o paraquedismo ele está atrelado à aviação. Então foi amor à primeira vista, amor ao primeiro salto. Aí desde então comecei a saltar, fiz parte do circo aéreo da Onyx na época, a gente viajava pelo Brasil inteiro fazendo demonstrações aéreas, uma turma bem legal de paraquedistas e de pilotos. Participei de várias competições, fui bicampeão brasileiro no esporte, fui recordista sul-americano de grandes formações e assim seguiu. Mas eu nunca pensei na minha vida, nunca imaginei lá atrás que isso um dia ia ser o sustento da minha família. Eu ia prover a minha família através do paraquedismo. Nem no último pensamento meu eu imaginava isso. Mas que nem a gente fala, Deus esteve certo por minhas portas, né? E acabou acontecendo. Bom, eu sempre trabalhei em empresas, sempre trabalhei na área de vendas. E quando eu estava trabalhando na Agabuster, que era um braço da China National Electronic Corporation, uma multinacional chinesa, a Agabuster era subsidiada dessa multinacional chinesa, eu trabalhava numa supervisão de vendas regional do Brasil. Do Brasil não, do Paraná, desculpa. Eu atendia todas as distribuidoras que trabalhavam com essa marca automotiva no Paraná. Eu trabalhava 3 semanas fora de casa, viajando pelo Paraná inteiro, e uma semana eu ficava aqui. Aí, num belo dia eu estava visitando aqui os fornecedores, os lojistas aqui de Curitiba, e o gerente ligou e falou, Lourenço, infelizmente a parte do Paraná a gente vai ter que vincular ao Sudeste, a São Paulo. E, infelizmente, a gente não vai mais precisar do teu trabalho. Não foi só você, uma porção de gente do Rio Grande do Sul também está saindo, de Santa Catarina. Bom, nessa hora, cai no chão, né? Deu aquele embrulho no estômago, assim, de quando você recebe uma notícia ruim. Isso foi em junho de 2009. Eu ia me casar em setembro de 2009. Então foram meses antes do meu casamento. Eu falei, meu Deus, e agora? Prestes a assumir uma família, enfim, despesa aumenta e a gente sempre, eu e minha esposa, a gente sempre teve planos de ter filho. Aí fica aquele vazio na cabeça, né? Futuro negro, incerto, o que eu vou fazer? Aí você tem várias escolhas, né? Você pode ir para vários lugares. Eu sempre falo, o empreendedor, ele vive de escolhas. Muito mais que escolhas, ele vive de dúvidas. O que eu pensei? Eu falei, olha, com o meu fundo de garantia,
eu vou fazer um curso para instrutor de salto duplo. Em Curitiba só tinha uma pessoa que fazia isso, e essa pessoa era o único instrutor em Curitiba para um público-alvo de, na época, Curitiba devia ter, com região metropolitana, uns 2,5 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes. Eu falei, pelo menos eu vou ter alguma coisa, algum dinheiro entrando para poder ajudar no sustento da minha família, para ajudar nas contas de casa. Aí eu peguei esse dinheiro do fundo de garantia e comprei um equipamento de salto duplo. Não esqueci, foi R$ 7.500, R$ 7.600 que eu recebi. Eu investi nesse equipamento e me investi num curso para piloto de salto duplo. Mas ainda não era o meu objetivo trabalhar com paraquedismo. Ainda era um objetivo como um final de semana, enquanto eu não consegui uma recolocação para me poder ajudar nas contas da casa. Aí fiz algumas entrevistas de emprego, demorando para dar certo, demorando para conseguir uma recolocação. Aí eu fiz uma entrevista com a Santer, que é uma empresa que vende produtos de limpeza, essas toalhinhas descartáveis. Aí o entrevistador chegou para mim e falou, Lourenço, mas por que não paraquedismo? Aquilo ficou na minha cabeça, que nem há anos atrás, quando eu assisti o filme lá, aquilo ficou na minha cabeça. Mas será que se eu me profissionalizar, eu vou conseguir sustentar minha família? Será que existe mercado em Curitiba? Então, isso que eu falei, das escolhas e das dúvidas que o empreendedor tem. Aí, eu fui tocando, fui fazendo mais algumas entrevistas e isso sempre ficou na minha cabeça aquela pergunta do entrevistador, por que não paraquedismo? Aí depois de tanto batalhar, eu falei, eu vou mergulhar de cabeça nessa. Eu vou fazer essa escolha e seja o que Deus quiser. Foi aí que eu criei Salto Duplo Curitiba. A maioria das escolas de paraquedismo no Brasil, elas oferecem um salto duplo e oferecem um curso para paraquedismo solo, para você se tornar um paraquedista. Eu decidi que a minha empresa ela não ia trabalhar com curso de paraquedismo. Ela ia ser focada 100% só no entretenimento. Como você chega na Disney, compra um ticket e vai na montanha-russa. Você vai comprar um ticket e ir lá se divertir com a gente. Você não quer ser um paraquedista, mas você quer fazer um salto de paraquedas. Para saber como é que é, para desestressar, para viver uma nova experiência. E foi aí que surgiu a ideia. Bom, depois que eu criei Salto Duplo Curitiba, eu falei, eu vou ter que me especializar. Fiz plano de negócio, fiz várias pesquisas regionais e nacionais. O primeiro exemplo que eu peguei foi em Boituva, foi o Centro Nacional de Paraquedismo. Porque ali eu vi, geralmente tudo que acontece em São Paulo vira tendência para o Brasil. Em São Paulo o salto duplo estava explodindo. Estava assim, olha, crescendo de uma maneira. Eu falei, eu vou fazer essa moda pegar em Curitiba. Eu vou sugar o potencial que Curitiba tem e vou fazer isso dar certo. Aí o que eu pensei? Falei, mas para isso, além de eu fazer um plano de negócio, eu vou ter que me especializar. Eu tinha um curto tempo para me especializar. E como se especializa no paraquedismo saltando? Bom, aí, conversando com a minha esposa, eu falei, bom, você quer ir para os Estados Unidos comigo, fazer uma especialização? Ela topou na hora. Aí a gente começou a ver uns lugares para trabalhar, a gente teve algumas ofertas, e eu sempre tive o sonho de ir para a Califórnia, conhecer a Califórnia. E lá numa área tinha um rapaz que era gerente da área, que já tinha vindo para o Brasil, gostava de brasileiro, eu passei algumas imagens minhas saltando para ele gostou e falou, pode vir, Lourenço, venha fazer um estágio com a gente aqui de 6 meses. Embarquei eu e minha esposa para a Califórnia, largamos tudo aqui, fechamos o apartamento e fomos para lá. Eu fui antes para reconhecer o terreno, para não colocar ela em nenhuma roubada. Cheguei lá, conheci a área de salto, conheci o pessoal. Falei, agora você pode vir. Já tinha alugado uma casa, falei, agora você pode vir.
Daí, durante 6 meses, trabalhei de quinta a segunda-feira, todos esses dias realizando salto duplo durante 6 meses. Realizei em média uns 600 saltos durante 6 meses, 100 saltos por mês. Foi aí que eu consegui realmente me especializar, aprender o esporte e, acima de tudo, comecei a aprender o know-how dos americanos com o business do paraquedismo, como comercialmente eles tratavam a indústria do paraquedismo. Legal, retornamos, isso a gente foi em março e retornamos em setembro. Só que antes de retornar, o dono da área chegou para mim e falou: Lourenço, ano que vem você volta, né? Eu falei: como? Ano que vem você está aqui de novo, não tá? Eu não pensei 2 vezes, falei: volto sim. Porque que oportunidade melhor para mim fazer mais um estágio lá, aprender mais ainda com eles. Aí nós retornamos para o Brasil, ficamos aqui por 6 meses, eu trabalhando no Salto Duplo Curitiba, e em março de 2011 retornamos para lá, para fazer mais 6 meses de estágio, mais saltos e aprender mais ainda da indústria do paraquedismo nos Estados Unidos. Inclusive, nessa segunda vez, até minha esposa já começou a trabalhar na área de salto, editando todos os vídeos dos saltos. Ela editava em média por dia uns 50 vídeos, ficou craque, e hoje é ela que é responsável por edição de todos os vídeos da Salto Duplo Curitiba. Eu já trouxe ela para trabalhar na empresa também. Legal. A gente voltou, quando a gente voltou da segunda temporada, a gente já era a primeira escola na região de Curitiba e região metropolitana. A gente já tinha a quantidade de saltos de todas as escolas juntas de Curitiba. A gente já batia a quantidade dessas escolas. E a gente começou a crescer. E com isso, o principal foco do nosso crescimento foi um plano de negócio bem estruturado, planejamento, muito trabalho, muita dedicação. O maior capital hoje da minha empresa são as pessoas que trabalham comigo. É o maior capital da minha empresa. Não é o avião, não são os meus equipamentos, é minha equipe. Foi a minha equipe que fez a diferença. Foi o atendimento da minha equipe, ou seja, uma equipe totalmente alinhada aos objetivos da empresa. Esse foi o nosso principal diferencial. Como eu falei, a gente foi crescendo, aí foram surgindo novas demandas. Qual que era a principal demanda que a gente tinha? Uma aeronave que só atendesse a nossa empresa. Porque até então a gente alugava uma aeronave de uma outra escola. E essa aeronave atendia todas as escolas. E às vezes eu não conseguia atender todos os meus passageiros num dia, porque eu não tinha um avião 100% destinado para a minha empresa. Aí eu decidi: não, vamos dar um outro passo agora. Vocês podem ver que foram sempre passos calculados, não foi nunca um passo maior do que a perna. Eu esperei essa demanda acontecer, que como eu já tinha essa demanda, eu falei: agora eu vou investir na minha ferramenta de trabalho, que vai me proporcionar a triplicar essa demanda. Aí veio a decisão de comprar um avião. Conversando aqui com os amigos paraquedistas, principalmente com um amigo meu chamado Beto, que ele tem uma oficina aqui em Curitiba, a gente começou a pesquisar na internet. Que avião que é legal para isso? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente definiu a aeronave, achamos a aeronave, só que mais uma vez, onde ela está? Nos Estados Unidos, na Califórnia. Parece que a Califórnia tem um negócio comigo assim que eu sempre converso, nunca foi o que quis, mas estava sempre no meu destino. E achamos a aeronave, fomos eu e o Beto em 2011, 2012, embarcamos para Los Angeles para fazer a pré-compra da aeronave. Na aeronave você tem que fazer a pré-compra, você tem que ver se ela está em bom estado, enfim. Porque lá em cima, se der algum problema, não tem acostamento para encostar. Então, tem que ser 100%. Embarcamos para Los Angeles, fomos ver a aeronave, o Beto me deu o sinal verde e falou: ó, Lourenço, está ótima, pode fechar o negócio.
Aí eu já tinha procurado alguns investidores, eu fui até um investimento onde seria mais perto para mim conseguir investimento, foi dentro da própria família. A minha esposa tinha umas economias guardadas, eu falei para ela, quer entrar de sócio comigo? Primeiro momento ela, o quê? O quê? Eu falei, não, vamos entrar, vamos comprar um avião, eu te mostro os números aqui. Quando eu mostrei os números para ela, o potencial de crescimento que esse mercado tinha, na hora ela topou. Fechou o negócio, comprando os aeronaves, só que tinha outro problema. A gente não tinha dinheiro para trazer esse avião de Los Angeles voando até o Brasil. Imagine, Los Angeles, Bacaxiri, de monomotor. Vocês conseguem ter uma ideia do que é isso? Então a gente precisava do capital para fazer o translado. Aí entrou um grande parceiro nosso, o Groupon. O que eu fiz? O Groupon estava desesperado atrás de um fornecedor de paraquedismo em Curitiba. Então eles não tinham, com as escolas que tinham aqui, eles não tinham conseguido nenhum acordo, nenhuma proposta de trabalho. Aí eu sentei para conversar com eles e consegui um denominador comum, que perto da entrega do avião, a gente lançaria uma oferta, só que para utilização apenas a partir de uma data que a aeronave estaria disponível. Só que eles me adiantariam 95% antecipado do valor das vendas. Ou seja, um empréstimo a juros zero. Porque eu não ia pagar juro nenhum. Eles simplesmente iam me pagar, eles lá lançaram a oferta, nós vendemos, foi um sucesso, vendemos para ter 300 saldos. Foi um sucesso, eles me pagaram 95%. Eu apliquei esse dinheiro para ele não ficar parado. Enquanto isso, o avião já estava na oficina reformando. A gente reformou o avião de trás para frente, de frente para trás, motor novo, tudo novo que um avião precisa para paraquedismo. Essa reforma, ela demorou mais ou menos uns 6 meses. Só que no 5º mês, eu comecei a mandar e-mail para a oficina, que o combinado eles me mandarem as fotos das etapas do trabalho, só que sempre vinham as mesmas fotos. Comecei, uma coisa está errada, né? E vinha as mesmas fotos, daí eu falei para o dono da oficina, fulano, dia tal eu estou chegando aí. Quando eu cheguei lá, eu não estava nada pronto, era o 5º mês, era em início de julho. Não estava pronto, aí eu falei, nossa, eu não posso engrossar com ele, porque se eu engrossar com ele, ele vai demorar mais ainda, aí é que entra a nossa inteligência emocional. Eu sentei com ele e falei, ó, vamos colocar um deadline aqui na mesa e vamos trabalhar junto. Ele me deu o deadline que seria início de agosto. Legal. Começando todo dia, eu estava lá perto de Los Angeles, onde ficava o avião, eu chegava na oficina às 8 da manhã e saía às 4:30 da tarde. Todos os dias. Para saber como é que estava indo a reforma do avião. Isso foi até bom, porque hoje se me perguntar, eu conheço qualquer parafuso da minha aeronave. Então foi um mal que veio para mim. Porque até então eu não tinha esse conhecimento empírico de mecânica de avião. Hoje, o que você me perguntar do meu avião, eu sei. Que é uma maravilha para a operação. É como se tivesse uma máquina numa indústria e você soubesse todos os parafusos que essa máquina tem. Porque o nosso avião nada mais é do que uma máquina numa indústria fabril. É igualzinho. Aí fizemos todo o trabalho, o avião estava quase pronto em agosto. Aí a gente já contratou os pilotos para fazer essa viagem que duraria mais ou menos uns 16 dias, viajando de Los Angeles até o Bacaxiri. Primeiro a gente teve que fazer Los Angeles, Fort Lauderdale, que é o cross country, que eles chamam da costa oeste para a costa leste, e depois da costa leste, pelas ilhas do Caribe, até o Brasil. Daí o pessoal perguntou, por que você não veio pelo México ali? Porque México, Nicarágua, ali, se você passa com um avião com um prefixo americano, exatamente, é bala. Eles mandam balas mesmo para derrubar o avião. Vocês não estão entendendo nada, né? Enquanto eu estava lá,
meu filho tinha nascido e o meu primeiro aniversário com meu filho vivo, depois que meu filho nasceu, eu passei longe deles. Eu acho que estava fazendo 38 anos, 37 ou 38. Aí nesse dia minha esposa me mandou essa foto, aí eu desabei, né? Desabei. Bom, quando você quer, teu filho nasceu, teu primeiro aniversário, você vai passar longe da tua família, você vê um monte de coisa na tua cabeça, né? Mas nesse dia aqui eu respirei fundo e falei, não, eu estou aqui porque eu tenho uma missão, eu estou aqui para levar esse avião, e se eu não chegar com esse avião lá, o que eu vou falar para o meu filho quando ele crescer? Que a minha missão era trazer o avião para mim poder aumentar, crescer a empresa, e eu falei nessa missão. Então aí eu deixei um pouquinho de lado aqui, coloquei a razão na frente da emoção, que foi difícil. Eu sou um cara muito emotivo. Mas eu falei, não, essa minha missão é o que me deu fôlego para continuar. E aqui eu volto um pouquinho no começo que eu falei. A gente vive de escolhas. O empreendedor vive de escolhas. E a gente tem que sempre colocar na balança o que vale e o que não vale a pena. A volta para casa, vocês estão, uma maravilha, né? Foi uma maravilha, mas a gente também passou maus bocados. Voando de Los Angeles para Flórida, a gente teve uma panezinha na roda da frente do avião, que se não fosse a perícia do piloto, teria quebrado o avião logo no ponto de partida. E só deu problema onde a gente deu muito foco ao motor do avião, hélice e os componentes do motor. Mas, por exemplo, a roda dianteira, que ela sobe e desce quando decola, uma borrachinha que vai dentro ali estava ressecada e ela não recolheu no pouso, o avião pulou que nem cabrito. Eu falei, ai meu Deus, agora quebrou o avião. Mas graças a Deus o piloto não deixou quebrar o avião. A gente chegou na Flórida, consertamos, trocamos o que tinha que trocar, aí rumo ao Brasil via Ilhas do Caribe. A gente vai falando de ilha em ilha, porque a autonomia do avião é de 3 horas só. Então você voa de ilha em ilha, faz todo um plano de voo e vai pousando nas ilhas. Quando a gente pousou na Martinica, nosso destino era Granada, próxima ilha. Só que o tempo em Granada estava fechado e estava se aproximando um furacão da Martinica. E nos aeroportos do Caribe se viu um monte de aviãozinho que nem o nosso, um motor quebrado. Eu perguntei, o que é isso aqui? Isso aqui é furacão. O pessoal deixa o avião aí, o furacão passa, arrebenta as amarras e... Imagina, né? Eu na Martinica, furacão chegando, eu vendo a previsão do tempo, o piloto falou para mim, Lourenço, o nosso destino está fechado, mas se você quiser ir adiantando, a gente pode ir adiantando a viagem para uma outra ilha mais próxima. Eu falei, vamos. Mais uma vez eu tive que tomar uma decisão, porque eu não estava dormindo. Imagina se o furacão entra aqui, vira o avião, o meu investimento todo daqui acabou. Simplesmente game over. Fomos para a próxima ilha, aí chegando nessa ilha, o tempo do nosso destino melhorou. Eu falei, nossa, mas Deus existe mesmo. Aí fomos para o destino, que era a Guiana Francesa, que já é mais perto do Brasil. Chegando na Guiana Francesa, a gente abre o noticiário e já estava o furacão passando na Martinica. Ventos de mais ou menos 150, 120 por hora. Que com certeza, se a gente tivesse deixado o avião lá no pátio, mesmo com as amarras, teria arrebentado, teria virado o avião de ponta cabeça, teria quebrado tudo. Então é o que a gente fala, né? Uma pitadinha de sorte não faz mal a ninguém. A gente costuma falar no partido que tem um potinho da sorte e vai tirando sorte para dentro do potinho. Nessa vez aí a gente esvaziei o potinho da sorte e muito, viu? Aqui temos umas fotos nossas voltando para casa. O avião não é grande, mas fez o serviço. Conseguimos vir nele de Los Angeles até o Abacaxi são e salvos. Sãos e salvos. Bom, chegando no Brasil, aí que o negócio explodiu. Salto duplo Curitiba, com avião próprio, o negócio só cresceu. Mas quando o avião chegou no Brasil, a gente tinha mais uma burocracia, que era a legalização do avião junto à ANAC.
Aí entra a burocracia do governo brasileiro, entra a burocracia dos órgãos brasileiros. Tudo isso demorou 6 meses para acontecer. 6 meses o avião ficou parado, porque a ANAC queria documento, e vai daqui, e vai dali. E felizmente a gente conseguiu, depois de muito suor, liberar o avião para começar a operar. Foi quando a gente começou a operar que a gente conseguiu aquela demanda que eu tinha estimado. A gente começou com aquela demanda, mas explodiu de uma maneira que triplicou o que a gente já vinha atendendo sem o avião. E além das vendas que a gente tinha feito no Groupon, porque esse capital do Groupon já estava destinado ao translado que a gente fez com o avião, eu tinha que vender mais ainda para custear a operação. Porque eu ia entregar os saldos que eu tinha feito no Groupon, mas eu não ia receber nada. Daí que veio a força de vendas. A gente vendeu muito mais para poder custear toda a operação que a gente tinha para entregar para o Groupon. E assim a gente conseguiu ir encaixando as vendas do Groupon, as vendas offline também, que não foram feitas pelo site. Aí a gente foi conseguindo um equilíbrio e demos conta de entregar todos os saldos do Groupon. Hoje, inclusive, se você entrar na nossa intranet do Groupon, 98% dos clientes indicariam um assalto duplo para um amigo. Então, você ter 98% de satisfação de cliente não é para qualquer um. Entendeu? E a gente conseguiu isso, como eu falei, com muito trabalho, com muita força e muito a equipe focada no objetivo da empresa. E além de tudo isso, além de toda essa história que eu passei para vocês, como a Salto Duplo Curitiba hoje trabalha? Hoje a nossa principal mídia é em rede social e palavras-chave do Google. Hoje a gente trabalha muito com o Facebook. Hoje a nossa principal fonte de publicidade é os links patrocinados do Facebook. Isso deu muito retorno para a gente. Não trabalho com o Facebook, não estou fazendo propaganda, só estou contando um pouquinho do que funcionou e do que funciona para a gente. As palavras-chave também, o Google AdWords, a gente faz muito Google AdWords também. E basicamente a nossa publicidade offline, não vou dizer que ela não existe. Ela existe através de folder que a gente coloca num hotel, um folder que a gente coloca como parceria num hostel, mas eu posso falar que 95% da nossa publicidade é alinhada com as mídias sociais e com a internet. Como eu falei no começo, quando a gente trouxe o avião, a gente explodiu e a gente conseguiu ser a segunda maior do Brasil, a primeira do sul do Brasil, e a gente só vem crescendo. O ano passado a gente cresceu mais de 100%, a gente não estava nessa crise ainda, o ano retrasado também, e esse ano a gente está crescendo a níveis um pouquinho menores por causa da crise, mas ainda a gente consegue como se diz? Consegue um trabalho, uma demanda. Por quê? Porque a gente é a única empresa focada só no salto duplo e foi uma empresa que faz marketing em rede social, enquanto os meus concorrentes não fazem. Os meus concorrentes não abriram o olho para isso ainda. Então eu falo para vocês, se vocês têm um sonho, se vocês têm alguma dúvida, será que isso vai dar certo, será que isso não vai? Apostem no sonho de vocês. Mas será que isso vai dar um sustento para minha família? Apostem, corram atrás do sonho de vocês. Porque que nem eu falei aqui, eu sempre ouvi aquela frase, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Isso aconteceu comigo. E depois, tudo que aconteceu aqui, depois de tantos problemas que a gente teve, tantos momentos de incerteza, tantas dúvidas, tantas barreiras que a gente conseguiu transpor,
eu posso falar para vocês, vale a pena. Porque hoje eu sou um empreendedor totalmente satisfeito. Posso falar que hoje, com 100% de certeza, eu amo o que eu faço. E além da empresa me dar lucro, a gente está fazendo bem para as pessoas. As pessoas, quando eu pouso com um passageiro, e a pessoa me olha com um sorriso na cara e fala, pelo menos nesses poucos minutos que o meu cliente, meu passageiro esteve comigo, ele esqueceu de todos os problemas da vida dele e conseguiu se livrar um pouco do estresse, um pouco dos problemas da vida. E é o que uma empresa hoje precisa ter. A empresa não deve só gerar lucro. Hoje a empresa ela tem que dar uma contrapartida para as pessoas, para os seus clientes. Seja a contrapartida, seja um bem-estar, alguma coisa de valor que a pessoa possa ter, entendeu? A empresa não pode só hoje visar 100% do lucro. E hoje vocês devem estar se perguntando, será que é o momento ideal para mim abrir uma empresa? Eu acompanho muito a parte de finanças da Globo News, e o Ricardo Amorim, que é um economista muito conceituado, ele falou, a economia é cíclica. Depois de uma grande queda, que hoje o Brasil está no fundo do poço, sempre vem uma retomada. Então essa retomada vai vir, a gente só não sabe quando. Então eu diria que o momento para empreender agora é um momento de cautela, mas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vai ser um momento propício, porque o país vai sair desse buraco e vai começar a crescer novamente. Então, se vocês têm alguma dúvida, não precisa ter não, porque daqui a pouco o nosso país, se Deus quiser, vai sair desse buraco e vai começar a crescer de novo. Daí, como eu falei para vocês, se vocês têm um sonho, corram atrás desse sonho, busquem, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Só que, como eu falei, vai precisar de muito trabalho, dedicação, amor no que faz, escolhas, você deixar de fazer escolhas para escolher uma outra determinada situação. Tá? E queria agradecer a todos, tá, por estarem aqui. Desculpa, que nem eu falei, minha primeira palestra. Desculpa se eu estava um pouquinho nervoso, mas que nem eu falei com a minha exatamente. Se eu puder ter ajudado um de vocês aqui, pelo menos, com a minha história, para mim já está ótimo. Tá? Então eu agradeço a todos de coração por terem dado um pouquinho do tempo de vocês, terem vindo aqui para escutar a minha história. Agradeço muito a presença de vocês. Tá bom?